Esse é o Pode Empreender, seja bem-vindo no maior podcast social do sul da Bahia. Um de nossos valores, um dos maiores valores dos Amigos Solidários é a união. A gente entende que através da cooperação, cada um fazendo um pouquinho, cada um se doando, a gente consegue fazer um grande movimento de transformação social. Essa é a nossa ideia e o podcast tem a intenção de reconhecer pessoas e marcas que nos ajudam a impactar a vida de milhares e milhares de pessoas, como aconteceu até agora. E eu tenho hoje a honra e a gratidão aqui de receber vocês, dois caras que, aqui nos bastidores, eu estava falando, né? São dois caras gigantes, que eu tenho um carinho, uma admiração imensa. É de verdade isso, vocês sabem disso, né? Dois caras que abraçaram o projeto dos Amigos Solidários, estão com a gente colados, tentando fazer essa transformação aí. Meus amigos, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui, viu? É muito bom ser amigo de vocês, é muito bom estar com vocês, né? Tratando do social. Sejam bem-vindos. Antes de começar, já vou presenteá-los com a lembrancinha dos Amigos Solidários. Muito obrigado. Como forma de agradecimento. Obrigado. Conta para essa turma aí que está nos vendo aí, quem é Marcos, quem é Christian. Fala um pouquinho de vocês aí. Bora lá. Christian. Bom, primeiramente, agradecer, né, o convite. Honra é a minha. Eu que tenho honra de estar aqui presente para fazer esse bate-papo no podcast. Gigante, que nada. Gigante é você, que está nessa labuta aí do dia a dia, do empreendedorismo social, né, engajando milhares de pessoas, né, e eu sou só uma pequena formiguinha aí, seguindo seus passos e ajudando a toda a parte social que você faz a frutificar cada vez mais, né? Então eu sou Christian Gresk, contador, professor, representante do Conselho de Contabilidade da Bahia aqui na cidade de Ilhéus, né? E estamos aí com a parceria Contabilidade, transformando a vida das pessoas também com a contabilidade, né? Também atuando de forma direta e ajudando também os próprios Amigos Solidários também com a própria contabilidade. Estamos aí para ajudar no que for possível. Que massa, meu irmão. Seja bem-vindo. Vocês têm outras ações sociais que eu sei, a gente vai falar um pouquinho disso. Esse pequenininho que ele disse agora, é um pouquinho. Estamos lá em Salvador agora, acabamos de ganhar o edital que vai fornecer 600 quentinhas por dia aqui em Ilhéus. Esse é um pouquinho que ele está falando, dentre outras coisas que já faz com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Marcão. Como é que você pode dizer que eu sou gigante depois de dizer que vai fornecer 600 quentinhas por dia? Nós vamos. Então, sou Marcos Vinícius, sou pequenininho, não sou grande. Gigante. É uma honra estar aqui com você. Acho que esse ponto específico, falar um pouco sobre solidariedade, acho que é uma coisa encantadora, magnífico, eu amo, é uma coisa que a gente gosta muito. Lá na empresa, lá no CEPED, eu atuo como diretor e desde que eu me entendo por um funcionário do CEPED, a gente busca desenvolver algum tipo de ação social. Nós somos uma empresa sem fins lucrativos, nós desenvolvemos projetos para empresas e a gente tenta assim, o que além dos nossos projetos a gente pode desenvolver, retornar para a sociedade. Massa. Então a gente sempre desenvolveu algum tipo de projeto, ou seja, uma campanha de arrecadação de alimentos, de brinquedos no Dia das Crianças, um Natal Solidário, apoiar alguma campanha que apareça. Quando apareceu a oportunidade de apoiar o Amigo Solidário, a gente falou assim, é esse aí que a gente vai começar a apoiar um pouco mais agora. Massa. Surgiu a comunidade 360, justamente tem um pouquinho do perfil do que a gente quer fazer. A gente quer ajudar a transformar a sociedade. Então, nada mais justo do que se empenhar muito, porque devolver é bom, né? Sempre é bom devolver. Que massa. O Marcos está dizendo que é o pequenininho, que hoje todo projeto do Comunidade 360 é feito através de um aplicativo que ele ajudou a desenvolver. Toda família de extrema vulnerabilidade que entra no projeto, ela entra através de uma entrevista social, onde
gera um sistema de pontuação, e toda pontuação que é feita através da capacitação profissional é feita pelo aplicativo, feito pela CEPED, além de tanta ajuda. Eu vejo, não sei se você estava lá no dia que Marcos estava, você não estava não, você foi no último agora, fica lá ó, com uns caixazinhos no Mercado Solidário, né, suando ele, a esposa dele. Que massa, velho. Obrigado, viu? Obrigado. Agora eu quero saber mais um pouquinho sobre a parceria, mais um pouquinho da CEPED. Quero saber o que é que vocês hoje fazem, quais são os planos, quais são os sonhos, o que é que tem aí planejado daqui a médio, curto prazo, longo prazo? Planejamento é algo muito complexo e a gente tem que pensar, na verdade, o tempo todo, né? A parceria, para quem não conhece, né, a gente é uma empresa que já tem mais de 20 anos, e começou lá em 2002, junto com Ele Faz. Ele foi, inclusive, a partir do Empretec, do Sebrae, que surgiu, um dos cases de sucesso do Empretec. Aí, quando ele estava lá em Jequié, ele abriu essa empresa e depois, de um tempo, 2005, veio para Ilhéus. Aí me conheceu na empresa de contabilidade, onde eu era funcionário, ele fazia uma consultoria. Depois ele saiu, montou o escritório dele, me chamou para ser funcionário. Aí depois viramos sócios e estamos aí, desde então, nessa labuta diária aí da contabilidade no Brasil, que realmente não é fácil, né? Então, são quantos clientes hoje? Rapaz, são cerca de 500 clientes, de pequenos, médios e grandes negócios, né? Então, é muita empresa. Então, a gente já está gerenciando um portfólio já de 1 bilhão de faturamento. Que massa. Então, está chegando já nesse nível. Então, a gente está crescendo cada vez mais. Mudaram recentemente, tem cerca de um ano, né? Vai fazer 2 anos no carnaval agora, né, em março do ano que vem, faz 2 anos que mudamos para outra sede própria. Sim. Ali no centro da cidade, entre a Catedral e a Igreja de São Jorge. Né? Então, muito massa ali. Então ali a gente tem um prédio próprio, outro prédio próprio, né? Só que agora com mais estrutura, com auditório para 70 pessoas, sim, com uma estrutura muito melhor para poder comportar os clientes e os funcionários, com sala de descanso para os funcionários, que eles adoram, né? Podcast que a gente tem também, um podcast que a gente faz toda os clientes, né? Chama os clientes para conversar, bater o bate-papo, faz todo esse marketing de gratuito para os clientes. E a gente tem outros negócios também, né? A gente também tem fazendas que a gente loteia, faz loteamento, né? Compra, faz loteamento, e uma que a gente utiliza lá no Rio do Engenho, justamente para trazer os clientes para levar com experiência. Quando você fala de projetos, a gente tem um projeto que é a Parceria Experience, que é o quê? Levar o cliente para uma outra experiência, fora do negócio, da contabilidade, do empreendedorismo, que é algo mais de lazer, né? Levar ele com experiência, ele vai de barco até o Rio do Engenho, chega lá, ele aproveita, conhece, que tem muita gente de Ilhéus que não conhece o Rio do Engenho, diga-se de passagem, conhece a igrejinha, da segunda mais antiga do Brasil, aí fica lá na nossa fazenda, que a gente tem 15 hectares lá, passa o dia, come com a gente massa. Faz todo o buffet, faz tudo, ele faz, que é o cozinheiro, faz a comida para eles. Então a gente faz essa experiência para o cliente como um diferencial. Então a gente traçou como um dos objetivos para 2025 e aumentar para 2026. Esse é a Parceria Experience, que a gente vai também agora expandir para outras áreas, né, trazendo outros entretenimentos para a cidade de Ilhéus. A gente quer investir bastante na cidade. A gente está vendo que esse ano está sendo um ano diferente para a cidade, crescendo, melhorando. Sim. Então a gente isso deixa a gente mais confortável de querer investir na cidade também, né? Então a gente tem um planejamento, muitas coisas para acontecer ainda nos próximos anos. Pô, que massa. E fora esse lado humanizado que tem a parceria, eu fiquei impressionado assim com a gestão de vocês mesmo, toda de Power BI, né? Com metas traçadas por colaborador, com execução ao longo do dia. Achei fantástico. Assim, o pessoal trabalhando em home office, se quiser trabalhar na empresa, eu achei muito bacana. Assim, nenhuma empresa sobrevive sem as pessoas. Claro, então a base de tudo são as pessoas. Então a gente tem que saber tratar bem os nossos colaboradores, né? Então o que a gente faz? A gente tem diversas coisas, além de 14º salário que a gente também dá, a gente permite que eles tirem férias quando eles quiserem. Sim. Né? A gente permite que eles façam home office quando eles quiserem. Então é só avisar, hoje eu vou voltar a ficar em casa. Que legal. Até porque depois da pandemia, né? E a gente já estava preparado antes da pandemia, isso virou algo mais natural. E a gente incorporou isso e viu que, de fato, a produtividade, no mínimo, é igual. Sim. E na maioria das vezes é melhor. Sim. Quando a pessoa está em casa. Que massa. Né? Então ela escolhe se quer ficar no escritório. A gente tem 20 colaboradores. Ou quer ficar no escritório ou quer ficar em casa. E a gente só monitora isso pelos nossos indicadores através do Power BI. Então, tudo que ele faz no sistema, ele vai alimentando, e o sistema vai se retroalimentando,
né? E eu vejo na tela do Power BI a produtividade e o andamento da execução do serviço. Então, isso eu consigo fazer o acompanhamento ele estando longe. Então, eu tenho um funcionário que mora lá em Guaí, tem um funcionário que mora em Itabuna, que mora aqui em Léus, eles falam que vou ou não vou. Sim. Então, a gente dá essa liberdade de escolha e é um modelo de sucesso que a gente tem tido, porque a produtividade tem sido melhor do que se ele estivesse no escritório todo dia, o tempo todo, às 8 horas, que às vezes se torna até cansativo por conta da nossa atividade ser muito mais intelectual e trabalhosa e muitas vezes repetitiva, né? Isso torna cansativo. Então, estar em casa ajuda bastante. Que massa, você está de parabéns o que você ali faz. É realmente assim, uma gestão assim que a gente às vezes fica pensando assim, por mais gestões dessas aqui na região, né? É difícil até acreditar que existem empresas que têm gestões desse nível assim, sabe? E você nem falou, mas tem um auditório gigante para receber as empresas, para a pessoa fazer treinamento. Vocês já fizeram lá com a gente bastante várias vezes e vamos fazer mais. Porque não pode dar os e fica à disposição gratuitamente para os clientes. Então, quem é cliente utiliza lá um auditório para 70 pessoas, ou a sala de reunião que tem para 15, com cozinha, ou na parte de baixo, né? E para fazer os eventos dele que quiserem. Então, para pessoas de fora, a gente aluga, para quem é cliente, é gratuito, a gente deixa isso à disposição. Que massa, meu irmão. Parabéns. Marcão, jogue duro aí. Vamos lá. Você pede que é uma grande referência. Hoje é uma grande referência. A gente cresceu muito, desde a pandemia, desde que o diretor executivo de lá assumiu, o José Alfredo, a gente transformou a forma do CEPED trabalhar, a gente mudou até portfólio de projetos que a gente executa, a gente mudou um pouco do perfil, do que a gente entrega para a sociedade. É bom falar de pessoas, porque lá no CEPED a gente sempre pensou as pessoas em primeiro lugar. Antes, o CEPED era sempre um lugar de passagem. Sempre foi assim, era um lugar em que o cientista da computação saía da UESC, ficava lá no máximo 1 ano, o período do seu estágio, ganhava experiência e ia trabalhar em qualquer empresa fora. Era o que acontecia. A gente começou a mudar isso. E falou assim, o que a gente precisa fazer para transformar isso numa empresa que todo mundo quer ficar aqui? E hoje nós temos mais da metade dos nossos funcionários com mais de 5 anos de casa. E quem tem menos não se vê saindo do CEPED nos próximos 5, 10 anos de forma alguma. Claro que sempre acontece alguma coisa, a gente tem mudanças, mas é porque nós criamos um ambiente que nós atraímos as pessoas. Que nós temos o espaço lá, as pessoas têm liberdade e flexibilidade para fazer seu trabalho do jeito que elas entendem que pode ser feito da melhor maneira possível. É um ambiente bem legal, eu já fui lá na parceria, bem legal, o auditório, assim, nesse nível que a gente busca e sempre pensando nas pessoas. E faz sentido, e a gente trabalha muito pensar nas pessoas dentro do CEPED, mas a gente também tem que pensar nas pessoas que estão fora. Sim. Então, alguns dos projetos que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos estão relacionados à capacitação também. Era um projeto que a gente não era um modelo de trabalho que a gente não praticava antes. Em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem alguns projetos de formação de pessoas e inclusive com pagamento de bolsa. Então imagine, você estudante de engenharia, de computação da Bahia toda, você poder passar lá 6 meses, 12 meses estudando uma coisa que você vai trabalhar e recebendo uma bolsa para fazer isso, para te ajudar. E o intuito da bolsa é justamente esse, é fazer com que a pessoa consiga se manter, tenha dinheiro para ir para assistir a aula, que algumas modalidades são presenciais, que ela consiga pagar um lanche, alguma coisa, que ela tenha um incentivo, não é simplesmente, ela vai receber a bolsa e vai fazer qualquer coisa, né? Não. A gente se preocupa em ela estar sendo capacitada, tanto que nós cortamos bolsas. Assim, a pessoa não consegue atingir determinados parâmetros, a gente corta a bolsa, porque nós entendemos que nós não estamos dando o dinheiro para ela. É um apoio para que ela estude, que ela consiga devolver algo para a sociedade. Então, em 2024 e agora em 2025, nós somamos 1.100, 1.200 pessoas capacitadas em alguma área de tecnologia da informação. A gente está numa terceira fase de um projeto
e que a gente foi o maior projeto que a gente pegou até então. Nosso objetivo era capacitar 1.000 pessoas. Então imagine, na Bahia inteira, alguém lá em Brasília achou, não, a Bahia é tranquila, a Bahia é pequena. Não, não é. Imagine você em 8 cidades da Bahia, de Juazeiro, Barreiras a Eunápolis, você gerenciar 8 polos espalhados com 1.000 estudantes para formar essa galera. Top, foi um desafio muito grande que a gente aprendeu muito e nos mostrou o caminho que a gente quer trilhar. A gente quer trabalhar, a gente falando dessa mudança do perfil de projetos, nós queremos trabalhar com inovação, não só com os projetos normais que nós sempre executamos, entregando projetos para empresas, mas também trabalhar com a transformação de espaços. Gestão de espaços de inovação, fomento à criação de empresas, startups. A gente está investindo mais na transformação dos projetos que a gente executa em startups, porque a gente entende que a gente consegue atingir um público maior com isso, a gente consegue trazer as pessoas que antes a gente não conseguia absorver e fazer com que ela empreenda, faça sua própria empresa. Um dia ela pode retornar para a gente. Perfeito. Entendeu? Então, essa é a nossa perspectiva para o futuro. Eu acho que criar empresas, empregos, gerar renda, e trabalhar nessa área de inovação é o que está fazendo a gente se transformar. Tanto que o CEPED hoje, você falou que é referência nacional, antes o CEPED até mudou de razão social por isso. Era Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Eletroeletrônico de Ilhéus, olha o nome difícil. Agora a gente é Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação. Ponto. Massa. Porque nós estamos no Brasil todo já. Então a gente teve que mudar até nossa identidade e falar assim, não, nós trabalhamos com inovação em qualquer área. Que massa, a gente tá com 2 gigantes aqui. Estou falando para vocês, se você tá aí, tá gostando, ficar até o final e você vê que isso aqui fez diferença na sua vida, vai lá, curte, comenta, compartilha, manda para as pessoas que você mais gosta, que assim como a gente está doando um pouquinho, um bocado com cada deles para fazer transformação social. E eu queria falar sobre isso agora. O tema cooperação, né? Hoje está muito em alta, né? Status quo, todo mundo dá as mãos, todo mundo se doar, todo mundo se unir para poder melhorar, ajudar no desenvolvimento socioeconômico. Fala um pouquinho disso. Por que vocês estão envolvidos nisso? Por que é importante isso para a parceria, para a CEPED, né? Por que os amigos solidários? Fiquem à vontade para falar sobre essa parte tão aflorada em vocês no social. Assim, a partir do momento que a gente obtém sucesso em alguma coisa, no ramo empresarial principalmente, a gente se vê na obrigação de dar uma retribuição à sociedade. Perfeito. Né? Porque é isso que a vida faz, né? A vida nos ajuda e a gente ajuda as pessoas, né? Então, e na nossa veia, na minha da Agilifaz, sempre tivemos, né, uma veia social, independente do porte que a empresa estava no momento. Então a gente sempre foi ajudando as pessoas. Então você vê, os próprios nossos funcionários, hoje todo mundo tem sua moto, tem seu carro, tem gente que tem seu terreninho, tem uma que está... Tem gente que é sócio. Tem gente que está construindo sua casa. Um percentual, o cara vai... né? Então, ou seja, a gente ajuda todo mundo. Então, a gente, historicamente, já tem nessa veia social. Ele sempre ajuda também muitas pessoas. Eu fui um caso desse, que ele também me ajudou quando ele permitiu que eu entrasse na empresa como sócio, né? Então, assim, na nossa veia já tem essa questão social. Então, lá a gente tem como missão, né, implantar medidas de benefício à sociedade, né, socioambientais, tá? E ajudar da forma que for possível. Então, a gente tem diversos projetos que a gente utiliza. Então, a gente já fez limpeza de praia, projeto Praia Limpa. A gente, todo ano, tem nossa campanha de doação de sangue, que eu acho que é importante. Que eu tenho demais. Eu tenho um caso muito, muito próximo disso, que o meu pai teve câncer de próstata. Aí chegou o momento, deu metástase, e aí não produzia mais sangue. Aí toda semana ele ia pegar lá umas 3 bolsas de sangue para tomar. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial com esse projeto, que inclusive foi agora dia 25. Né, no Banco de Sangue, com Sandra lá. Então, a gente sempre apoia, sempre ajuda e faz junto, porque eu acho que é uma bandeira que eu levanto sempre da campanha de doação de sangue, que eu acho que é fundamental.
A gente também faz doação de brinquedos no Dia das Crianças, Massa. no Natal. Ano passado que a gente não teve o embelezamento da cidade, né? Sim. A gente fez também o projeto da fachada iluminada para tentar minimizar um pouco a ausência disso no ano anterior, né? E com os próprios funcionários também, a gente ajuda bastante, como eu te falei, terreno, a gente ajuda de toda a forma que for possível. E às vezes as pessoas não pensam o caráter social da contabilidade. Porque olha só, a gente gerencia quase 500 empresas e nós temos lá 6, 7 mil funcionários. Então a gente ajuda mensalmente as pessoas a receberem seus salários. Que massa. Então a gente tem essa função também. Não é só questão de fazer o que é certo, mas é ajudar também, ou seja, que eles recebam seus vencimentos, seus salários. Então isso é muito importante. Então a gente tem também questão do trabalho ambiental, que a gente faz bastante lá nas nossas fazendas. Enfim, e estar junto com vocês é fundamental, porque eu sempre via nas redes sociais os amigos solidários, eu sempre falava, pô, esse cara aí é o cara, né? Esse Jorginho. Eu estava falando antes aqui, não foi? Ele é uma alegria, é tão contagiante. A energia dele. Então, assim, quem tá triste, conversa com o Jorginho, você fica alegre, não tem jeito, porque esse cara contagia a gente de uma forma, então não tem como a gente ficar parado do seu lado. Você e da sua equipe, que eu falo de você bastante, mas tem uma equipe por trás também, Uma equipe gigante. que pega pesado, entendeu? Inclusive estão lá em Salvador agora, participando lá do treinamento. Então, assim, toda a equipe do Amigos Solidários, eu queria estar próximo, entendeu? Massa. Então foi bom quando a gente pôde essa possibilidade de se unir e ajudar, né, na captação de recursos, né, fazendo projetos, né, conseguindo recursos para viabilizar o seu sonho, porque a principal função que eu vejo de um contador é viabilizar o sonho do empresário. Que massa. É tornar aquele negócio possível, viável e crescer acima de tudo. Então, quando a gente vê, quando chegou e agora já com 2 projetos em andamento e o negócio crescendo, eu fico feliz por conta disso. Então, viabilizar os negócios e ter o sorriso do empresário é o maior presente que a gente pode ter. Que massa, Christian. E eu quero enfatizar muito isso que você está falando. Às vezes a pessoa fala, não, porque Jorginho... Mas não, é uma galera gigante por trás, todo mundo junto. Na última, a gente estava no Mercado Solidário, chegamos 5 da manhã, quando deu 3 da tarde, todo mundo dado a mão, fazendo uma oração. Pô, chega a arrepia, a gente lá, todo mundo unido, fazendo bem, e esse bem ele volta 100%, 200% para a pessoa. A gente que faz o bem, né? Nós que fazemos o bem, parece clichê, né? Mas os maiores beneficiados somos nós mesmos, né? Então, eu quero agradecer demais a todos os colaboradores, todos os voluntários, todos os líderes comunitários, todo mundo que faz com que esse ecossistema dê certo mesmo, né? Então, gratidão. Fala, Marcão. Então, falar em clichê, né? O que a gente sempre fala lá, Amigos Solidários, fazer o bem faz bem. Faz muito bem, é muito bom devolver para a sociedade, é muito bom fazer o bem. Não sei, eu gostei daqui do Levantou uma Bola, bem interessante. Até nós fazermos nosso próprio trabalho, a gente tem como devolver para a sociedade. Eu converso muito com minha esposa, ela falando assim, pô, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer mais? O que a gente pode fazer mais? Às vezes eu falo para ela assim, ó, fazer o nosso trabalho do dia a dia, a gente também consegue garantir. Sabe por quê? Garantir que nós estamos fazendo bem. Sabe por quê? Sabe o que eu penso? Você não fala de 7 mil funcionários, eu pensei exatamente isso lá na empresa. Eu tenho quase 100 famílias que dependem do meu trabalho. Que massa. Eu preciso pensar, porque são 100 famílias que estão lá. Diretamente, indiretamente eu nem conto. Não, isso aí é exponencial, mas diretamente aqui é o que eu vejo, o que eu falo, pelo menos uma vez na semana, são 100 famílias que são impactadas pelo nosso trabalho. Por isso que a gente pensa aquele ponto que eu falei, o que eu faço para manter as pessoas aqui dentro? Para ser não um lugar de passagem, mas um lugar que as pessoas queiram ficar. Porque eu quero manter essas famílias, eu tenho que dar segurança para essas famílias, eu tenho que dar uma estrutura, a família tem que chegar lá, não é só o Marcos Vinícius que trabalha no CEPED, não sou eu, é minha família que está lá dentro também, é sustento da nossa casa também.
Mesma coisa, meus colegas de trabalho é o sustento da casa. Tem uns que a esposa trabalha, o marido trabalha, não, mas é o sustento, é parte do sustento. Então a gente pensa assim, o que nós vamos fazer hoje para que todo mundo consiga ter aquilo que você quer? Aí a gente pensa, campanha de salário, campanha de benefício, tudo que é benefício você pode imaginar, a gente tenta dar. Que massa, velho. Mas também pedimos a eles um pouquinho. A gente sempre olha e fala assim, nós fazemos tudo por você e a gente tenta ensinar a todo mundo o que eles podem fazer também pelo outro, porque uma andorinha só não faz verão. Então, bora aproveitar o festival de clichê. Então, assim, o diretor executivo da Alfredo, o RH do CEPED não vai mudar o mundo sozinho. A gente precisa de todas as formiguinhas operárias trabalhando juntos para poder transformar as coisas. Então, a gente sempre tenta mostrar, nas nossas campanhas de doação de sangue, de brinquedo, arrecadação de alimentos, nós chamamos todo mundo para participar. Foi bem legal. Agora, infelizmente, eu não consegui participar. Foi no mesmo fim de semana que teve a última ação do Amigos Solidários, do 360. Na sexta-feira do Dia das Crianças, a gente fez a doação dos brinquedos. A gente tem uma creche que a gente adotou lá no Vilela e a gente sempre leva para essa mesma creche. A gente faz um dia especial. A gente pega os funcionários, vai quem quer, os filhos dos funcionários vão também, leva, faz lanche, entrega os brinquedos, faz um festival lá, é bem legal, é bem divertido. Esse ano, infelizmente, eu não consegui ir, mas é bem divertido e a gente mostra para eles o que nós estamos fazendo. Então, mostrar também, eu falei assim, venha participar comigo, venha me ajudar a transformar. Acho que isso é uma coisa bem legal. É porque é assim que te inspira para que outras pessoas façam também. Né? Eu acho muito importante. Antes, até um determinado momento, a gente se limitava a fazer doações e a gente fazer prestação de contas para quem doou. A partir do momento que os Amigos Solidários começou a mostrar isso, ele começou a inspirar, ele começou a fazer com que outras pessoas também quisessem ajudar, não os Amigos Solidários, mas quisessem fazer o bem. E essa é a nossa proposta de multiplicar o amor. E muitas vezes a gente faz querendo nem aparecer. Uhum. Ou quando aparece, as pessoas pensam que é questão de marketing ou não. Mas na verdade é uma forma de você propagar o bem para as pessoas. Né? Isso aí. Então você faz o bem, mostra o que você está fazendo, que eu acho que é importante, porque isso vai estimular outras pessoas a fazerem também. Perfeito. Então não é ficar só no anonimato, é mostrar isso para a sociedade. Esse ponto de inspirar é bem legal. Você falando do podcast, eu fiquei pensando, isso é bem legal, é bem interessante, porque você está fazendo um podcast, apresentando seus clientes, apresentando estrutura, apresentando o trabalho de pessoas. Isso ajuda a inspirar. Inspirar é a palavra. É a palavra-chave. Eu acho que a gente tem que trazer pessoas junto com a gente nas ações. Então, inspirar é o caminho. Perfeito. Esse podcast, o Pode Empreender dos Amigos Solidários, ele tem média de visualização de 20 mil pessoas podendo estar presente com a gente. Então, você que está ouvindo aí, você tente fazer parte da gente também, mande isso para quem você mais gosta. E a gente tem uma gratidão imensa e um carinho pela Feito, nossa agência de marketing, que faz com que esse projeto nosso ele ganhe corpo, ele seja exposto aí nas redes sociais, né? No nosso canal do YouTube. Então, gratidão, Léo, você parceiraço de sempre, tamo junto, viu, meu irmão? Vamos nessa. E eu queria agora falar um pouquinho sobre um novo edital que a gente ganhou, novo projeto. Christian e nossa turma aí, mandar um beijo para Luciana também. Estava com ela até na estante. E agradecer, a gente acabou de ganhar um projeto Cozinha Solidária, um projeto do governo do estado. A gente, a partir do ano que vem, vai fornecer 600 quentinhas por dia para as comunidades de Sambaituba, Nelson Costa e Cuminho. E acredito eu que um dos grandes motivos de a gente ganhar na concorrência de grandes ONGs aqui da nossa região, né, foi a proposta nossa de incluir essas pessoas que vão ser beneficiadas no Cozinha Solidária no mercado solidário e no Comunidade 360. Essa é a nossa principal ideia, para as pessoas receberem suas quentinhas, receberem suas marmitas, a gente conseguir cumprir nossa função, que é um dos nossos pilares de assistencialismo, mas a gente trazer ela para perto da gente para poder cumprir nossos outros 3 pilares, que é reprogramação mental, capacitação profissional e empregabilidade,
Queria ouvir vocês que conhecem tão bem o Comunidade 360, o que é que mais chama a atenção de vocês nesse projeto que a gente desenvolveu e construiu juntos e faz a transformação de muitas vidas. Assim, eu fui uma vez, acho que 2 vezes lá na Faculdade de Ilhéus, quando estava tendo a Comunidade 360, e eu achei todo o sistema fantástico e como ele se alimenta de uma forma, né? Então, e não é só dar por dar, né? Você cobra também ali a participação da pessoa e pelo próprio esforço dela, ela consegue também obter aquilo que ela gostaria. Então, acho que isso é fenomenal. Tem um cartãozinho que ela vai acumulando pontos, não é isso? É isso. E aí chega lá no dia, ela troca por alimentos, por brinquedos, por roupa, participa de palestras, que eu acho que é fenomenal, porque você não trata só o corpo, você trata a mente, né? Você dá a possibilidade da pessoa ter uma empregabilidade melhor, né? Sair daquela situação de vulnerabilidade social, né? E ter uma perspectiva de vida melhor. Eu acho que isso é fenomenal. Então, todo o sistema, ele é perfeito, né? E por isso que a gente fala que isso é replicável para qualquer lugar, para qualquer cidade. Nossa. E eu acho que isso também contribuiu bastante para essa conquista do Cozinha Solidária que a gente ganhou agora, porque inclusive estava ouvindo o áudio lá, o pessoal falando, a Cozinha Solidária não é só entregar marmita. Perfeito. É todo um conjunto de acontecimentos e operações além da entregar marmita. Porque entregar comida, qualquer pessoa pode fazer e entregar. Mas o que tem além disso? Qual o apoio que você vai dar àquela família que pode estar numa situação de vulnerabilidade social, né? Morando num local, muitas vezes, sem saneamento, sem condições, né? Então, você precisa dar condições àquela pessoa de melhorar. Então, eu acho que a Comunidade 360 beneficia a pessoa, por isso que não é 360 graus, né? Beneficia a pessoa de todos os ângulos, de todas as formas, e a pessoa, eu acredito que a pessoa tem condições de sair dessa situação, né? E melhorar e crescer. Então a pessoa se capacita, a pessoa consegue sua alimentação, seu vestimento, seu brinquedo, tem as participações das palestras, para as crianças inclusive, que eu achei fenomenal. Pais e filhos. Porque não é só os pais não, viu, pessoal? São os filhos também que participam, a família toda. Então você participa, a família está em conjunto na conquista daquele negócio. Então acho que é fenomenal, assim, eu fiquei assim, quando eu fui, eu achei fantástico, achei realmente que você é uma pessoa iluminada. Nós. Né, projetar isso, porque quando eu cheguei você já tinha um projeto, né? Vocês projetaram isso, que colocam em prática, que pensam nisso o dia a dia, e você pensa nisso o tempo todo mesmo, né? Então assim, vocês são iluminados de não só ajudar as pessoas, né, com os alimentos, mas também de fazer com que ela saia daquela situação, que eu acho que essa transformação é fenomenal. Que massa, que massa. Marcão. De longe, Comunidade 360 foi a melhor ideia que eu ouvi no ano de 2025. De longe, sem brincadeira nenhuma. Porque quando a gente fala de políticas de assistencialismo, muita gente só pensa no dar. Exatamente. Vou dar marmita, vou dar um dinheiro, uma bolsa, uma assistência. Não, isso não muda a sociedade, isso não resolve o problema principal da pessoa. O modo de pensar do 360 foi uma das coisas que eu pensei assim, nossa, é fantástico. Por quê? Porque eu vou atingir a pessoa em todos os ângulos possíveis e eu vou tentar transformar a vida dela. Sim. Eu vou me esforçar para transformar a vida dela. E o dia a dia do 360 é muito dinâmico, é muita coisa. É muita gente envolvida. É muita gente envolvida, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque realmente é muito trabalho, é muita coisa. É uma coisa, assim, essa capacidade de transformar depende de muito trabalho. Mas é um trabalho que vale a pena. Uma coisa que eu acho bem simples, você falou das crianças, uma coisa que eu acho bem simples, mas eu achei uma das melhores coisas, desde o primeiro Mercado Solidário que eu participei lá do 360, a ação para as crianças no dia do mercado. Criança tem que ser criança tem que brincar, e às vezes situações de vulnerabilidade tira isso dessas crianças.
E no dia do mercado, enquanto os pais estão assistindo uma palestra, que estão assistindo uma capacitação, ou estão fazendo o mercado, elas têm a oportunidade de ir num pula-pula, de fazer pintura, de fazer recreação, e elas brincam o tempo que elas estão lá. Eu acho muito... Marcão, mas fora isso, elas também têm sim, aula de educação financeira para elas, também tem reprogramação mental com autoajuda, autoamor, porque começa a mudar. Porque massa. começa a mudar. Mas criança tem que ser criança brinca, criança corre. Eu acho um negócio assim muito legal. O que acontece no Amigos Solidários é uma coisa diferente. Eu tenho certeza que vocês realmente, nós ganhamos realmente o edital para fornecimento das marmitas por isso. Porque é um conjunto de soluções que entregam, integradas, que vão entregar um cidadão melhor para a sociedade. Que massa. E nesse momento está acontecendo ao mesmo tempo capacitação de eletricista predial, contratado pelo Senai, que a gente ganhou o edital e compramos esse curso, né? Vai acontecer agora o de pedreiro, está acontecendo de camareira, está acontecendo de vendas. Tudo isso ao mesmo tempo. E o bacana, que eu acho que é uma das sacadas melhores do Comunidade 360, é que os RHs das grandes empresas eles estão dentro das capacitações. Além de construir as capacitações, quando são nossas, eles participam e estão dentro das capacitações, podendo escolher as pessoas que mais se desenvolvem. Ontem mesmo, a gente fazendo a capacitação de vendas, uma das RH disse, eu já tem 2 pessoas aqui que me chamou a atenção, que eu vou levar. Então, eu acho que esse link é bom porque aumenta muito a nossa taxa de empregabilidade. O Léo mostrou ali, ó, acabou o tempo. Mas mal começamos. Começou agora. Eu acho que ele tá passando tempo. Léo, peraí. Mas é mesmo, acabou o tempo. E ainda tinha uma brincadeira. Vocês pularam a fogueira, porque tinha uma brincadeirinha aqui que desconcerta todo mundo. Mas vamos lá, que a gente tem uma média de 20 mil pessoas visualizando agora, mas vamos dizer que 8 bilhões de pessoas todo mundo estejam vendo vocês nesse momento e vocês têm a oportunidade de apenas em uma frase, em uma mensagem, poder dizer o que faz sentido na vida, né? Ou poder estimular essas pessoas de alguma forma. Que mensagem seria essa que vocês falariam para toda a população mundial? Peguei pesado, hein? Isso é complexo. Peguei pesado, hein? Complexo. É discurso de prêmio Nobel da Paz. Mas eu diria o seguinte, tem uma frase que eu gosto bastante, sim, que é de Mark Twain, se não me engano, que é um escritor norte-americano, foi um escritor norte-americano, que fala o seguinte, você nunca está errado fazendo a coisa certa. Que massa. Algo nesse sentido. Você nunca estará errado por fazer a coisa certa. Que massa. Por que isso é tão importante? Porque hoje está faltando muito essa questão do fazer o certo. Valores, né? Eu digo no mundo, não só no Brasil, não no mundo, com todas as guerras que estão acontecendo aí. Né? E valores invertidos, né? O que é certo? Né? Você fazer o bem é você fazer o certo. Você brigar na rua é o certo? Você gritar com alguém no trânsito é o certo? Não. Então faça o certo. Fazer o certo hoje é difícil. Nossa. Então eu digo isso, você nunca vai estar errado fazendo a coisa certa, porque também, por outra vertente dessa frase, tem a questão das consequências. Sim. Porque muitas vezes fazer o certo, você adquire consequências negativas, que aparentemente são negativas. Sim. Então muitas vezes o cliente pode pedir para a gente, que a gente faz um negócio errado na contabilidade aí. Eu falar, não, isso não é certo. Sim. Então eu vou perder o cliente. Eu prefiro perder o cliente, Perfeito. a consequência aparentemente negativa, do que fazer o que é errado. Então eu digo sempre para os meus funcionários lá, o que é o certo? Ele pergunta, professor, eu faço isso ou faço aquilo? Eu falo, qual é o certo? Perfeito. Então faça o que é certo. Então se todo mundo parar hoje em dia para fazer o que é certo, buscar ajudar as pessoas, né? Cumprir com a questão ética e moral. Perfeito. Então o mundo todo, como um todo, ganha. vai ser melhor. Então a mensagem que eu deixaria seria essa. Que massa, muito boa a mensagem. A mensagem além dessa mensagem que eu acho que é fundamental, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre pequenas mudanças, porque eu acredito muito nas pequenas mudanças. Não importa o tamanho da sua ação, ela pode ser pequena, grande, média, sozinho, em comunidade, mas faça alguma coisa. Pequenas ações do dia a dia que vão mudar o mundo. E elas inspiram,
atraem novas pessoas. Eu acredito muito nesse poder de transformação através das pequenas mudanças, dos pequenos gestos. Eu acho que a gente consegue contribuir muito com a sociedade assim. E massa. Não dá para você mudar o mundo se você não dá o bom dia ao porteiro de sua casa. Isso aí. Dentro de casa também. Dentro de casa. Às vezes você nem conversa com a mulher, com os filhos, você briga e tal. Mas se você não muda dentro de casa, como é que você vai mudar fora da sociedade? Não tem como. Que bom estar aqui com vocês. De verdade, que bom ser amigo de vocês, né? Christian, coitado. Sábado de noite, 11 horas da noite, tô eu. Christian, você tá por aí, meu irmão? Ó, tô querendo tirar uma dúvida do edital aqui. Aí eu fico pensando, rapaz, o cara deve estar lá. Meu Jesus, pra que eu fui me meter nisso? Marcão, lindo. Tô sempre à disposição. Marcão, rapaz, tô aqui em São Paulo, rapaz, tô num curso. Ô, mas responda isso aqui rapidinho. Não é assim? Mas que bom estar com vocês, que bom ser amigo de vocês, que bom estar junto nesse movimento de transformação social. Que bom a gente poder impactar um pouquinho a vida das pessoas. Obrigado. Queria que vocês fizessem as considerações finais aí. Na verdade, eu que agradeço por você permitir que eu fizesse parte do seu mundo. Eu acho que isso é importante. E eu digo sempre que as coisas não acontecem por acaso. Né? Não existe sorte, não existe sorte. Existe causas e consequências. Né? Então você faz a coisa certa, planta o certo, você vai colher o certo. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente vai colhendo as coisas certas e atraindo pessoas certas para junto da gente. Então, o fato de você estar fazendo coisas certas, você atrai pessoas certas. E assim, essa recíproca é verdadeira. Eu quero agradecer demais a oportunidade, o convite de estar aqui. Né? Agradecer a Deus por você fazer parte da minha vida, que eu acho que você transforma todo mundo. Até quem está te ajudando é transformado também. Que massa. Né? Então, agradecer demais ao espaço. E que você fique firme e forte nessa sua labuta e que eu estou aqui para ajudar no que for possível. Que massa, rapaz, foi legal. Rapaz, para fechar, vou agradecer primeiramente, né? Não tem como não agradecer uma pessoa com energia maravilhosa igual a sua, né? Assim, a nossa participação no 360 é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu entregando algo, eu fazendo muito ou pouco, é o que eu consigo entregar. E eu acho que isso me deixa feliz, isso me dá a sensação de que eu estou devolvendo algo. Te agradeço muito pelo convite, não é só por palavras, não é da boca para fora falar que foi uma das melhores ideias que eu ouvi em 2025, se não a melhor realmente. Porque eu acredito nessa transformação se você for e fizer todo o ciclo. Não adianta eu só fazer... A gente começa com uma pequena ação, mas a gente precisa dar continuidade àquilo. Então, fazer todo o ciclo de transformação das famílias no 360 é uma coisa que me deixou muito empolgado desde o começo. Agradeço pelo convite ao podcast e principalmente por participar do comunidade. É uma coisa que a gente está muito feliz lá, empolgados. Prometo que nós vamos trabalhar mais em 2026. Grava aí. A gente tem uma versão nova do aplicativo, funcionando com todos os detalhes, que a gente consiga realmente entregar algo que dê. Até para a gente replicar isso, né? Nossa ideia era replicar isso em outros lugares. Perfeito. Então, vamos para frente. Que massa. Esse é o Pode Empreender, podcast dos Amigos Solidários, que hoje tem o maior movimento de transformação social do sul da Bahia. Se você quer fazer parte, junto com a gente, doe o que você tem de melhor, o que você puder, o que você quiser. Sinta-se à vontade para estar junto, dar as mãos com a gente, nesse que é um movimento de transformação social. Tamo junto, até o próximo episódio. Beijo no coração, tamo junto, fique com Deus.